Bom, hoje é dia 15 de setembro de 2025. A esse horário, mais ou menos, amanhã eu vou estar internando e vou precisar passar por um procedimento cirúrgico e vou compartilhar um pouquinho, né, dessa trajetória de diagnóstico com vocês e de tratamentos, expectativas, e enfim. Bom, pra quem não sabe, além da esclerose múltipla, eu também convivo com alguns outros diagnósticos e um deles é a endometriose profunda, que acabou chegando junto, né, não só o diagnóstico da endometriose, mas da adenomiose também e da presença de alguns endometriomas. Só pra quem convive com o diagnóstico da endometriose sabe o desconforto que é, não somente no período do ciclo menstrual ali, as dores, os desconfortos, enfim, né, tudo que acontece ali nesse período hormonal também acontecendo, mas principalmente a perda de qualidade de vida, e isso foi uma coisa que começou a piorar bastante, né, dos últimos 2 anos pra cá, mesmo tendo um estilo de vida saudável, mesmo tendo uma alimentação saudável, e eu vejo assim, o quanto se eu não tivesse, o quanto isso teria sido muito mais rápido, muito mais agressivo, muito mais perigoso, né. E há alguns meses atrás, nos meus exames de rotina, foram identificadas as presenças ali, né, de alguns endometriomas que estavam prejudicando bastante a anatomia das trompas, dos ovários, causando muita dor, muito desconforto. E isso acaba prejudicando muito a qualidade de vida, enfim, na rotina do dia a dia, de não conseguir fazer algumas coisas, né, enfim, meus exercícios normalmente, ou enfim, né. Então, depois de procurar alguns especialistas, né, nós chegamos à conclusão de que hoje, no momento que eu estava, eu precisaria sim realizar o procedimento cirúrgico. E, na verdade, o que foi indicado para mim não foi apenas uma cirurgia, né? Então, era uma cirurgia com 7 procedimentos diferentes sendo feitos ao mesmo tempo, justamente porque não era só endometriose, eram vários outros pontos que precisariam ser tratados através desse procedimento. Então, depois de meses de preparação, início de medicações aí, preparativas para a cirurgia, o dia chegou, né, e esse dia é amanhã, e eu vou compartilhar um pouquinho de como tá sendo essa jornada, tanto da internação, da cirurgia, dores, desconfortos, a minha experiência dentro desse diagnóstico, que é tão desafiador e que não tem nada a ver com a esclerose múltipla. E se você também convive com esse diagnóstico, eu te convido a acompanhar essa trajetória, esse processo, e compartilhar comigo também como tá sendo a sua experiência, como tá sendo o seu processo dentro dessa linha também do tratamento. Contando um pouquinho da minha jornada com o diagnóstico de endometriose, um pouco antes de eu... Na verdade, assim, voltando desde o começo, né? O período pra mim menstrual sempre foi um período muito difícil. Era difícil, vezes que eu entrava no ciclo e não tinha, assim, dores muito intensas, desconfortos muito intensos, desde ficar doente, gripe, resfriado e etc, até dores, assim, alucinantes, né? Mas sempre fiz, como a minha mãe teve o diagnóstico, né, também muito nova, minha mãe precisou fazer cirurgia, né, antes dos 30 anos ali, então assim, já tive esse contato com a doença, com outros familiares, e sempre me cuidei, sempre fui atrás de exames, mas nunca tive o diagnóstico fechado, né, o diagnóstico veio mais tardiamente, e um pouco antes de eu me casar, em 2023, fiz todos os meus check-ups anuais, enfim, e ali já deu o primeiro indicativo de que, olha, temos um sinal de alerta. O médico não quis fechar o diagnóstico da endometriose, porque ele falou assim, não, pode ser que seja só um período, um ciclo hormonal que esteja mais intenso e acabou alterando um pouquinho os hormônios e tal. E aí, assim, de um mês pro outro, já teve uma alteração muito significativa, né? Então, um dos marcadores, ele não é o único, ele não é o fator limitante ali, mas é um dos que ajuda no diagnóstico, né? Que é aquele exame do CA-125. O meu sempre dava 35, que é o número de corte, né? É o valor máximo ali. E aí, com esse CA, o médico falou assim, olha, nas imagens da ressonância, e não é uma ressonância simples, né? Uma ressonância com preparo intestinal e tudo mais, não tem nenhuma indicação, assim, então a gente não vai fechar o diagnóstico. No ano seguinte, nos meus exames em si, né, de controle também, as dores aumentaram bem mais, ficou muito mais significativo. O CA-125 já tinha ido para 45 e a ressonância já estava ali, né, colocando alguns focos da endometriose em vários lugares e etc. Quando foi repetido o exame, esse ano, em 2025, o CA-125 já tinha ido para 113 e a ressonância já tinha mostrado vários focos da endometriose, já tinha focos de adenomiose também, além de outros exames que foram feitos e avaliados e constatados, desde pólipos uterinos, né, enfim, endometriomas muito grandes em ambos os ovários, e isso já era a indicação em si. Então não foi de um dia para o outro, não foi rápido e demandou uma série de profissionais acompanhando e fazendo essa avaliação para chegar no diagnóstico. Contando um pouquinho da escolha da equipe,
Pra quem não sabe, além de nutricionista, eu sou doula de formação e tenho alguns contatos, né, dentro dessa área da gineco, de indicações e etc. E uma das enfermeiras obstétricas, assim, que eu amo de paixão, a Lu, maravilhosa, conversando com ela e contando um pouquinho do meu caso, né, e a gente já trabalhou juntas em partos e tal, ela falou assim, olha, eu tenho uma indicação de um médico maravilhoso que operou a irmã dela e tudo mais, e aí, assim, me deu o contato dele, no mesmo dia eu já consegui agendar um encaixe com ele, e foi muito incrível, assim, ele conversou muito comigo, com meu esposo, esclareceu todas as dúvidas, nós fomos na consulta depois presencial, levamos todos os exames, ele fez toda a avaliação, toda a prescrição da cirurgia, deu, assim, toda uma atenção no caso, porque a gente não tinha ideia da gravidade que a doença já estava, né, do avanço que a doença tinha tido em tão pouco tempo. Ou então do que poderia já ter sido feito antes mesmo de pensar, né, na questão da cirurgia, o que poderia ter sido tratado, o que poderia ter sido, né, ali cuidado, que não foi, por falta realmente de um diagnóstico precoce. Então, eu agradeço, assim, demais a equipe, foi incrível, eu vou deixar os dados aqui, as informações deles nos comentários, porque realmente, assim, o suporte que a gente teve de consulta, de explicação, eu não sei nem quantas horas eu fiquei no consultório, assim, esclarecendo dúvida e tudo que ele falava pra mim, eu falava, não, explica também pro meu marido, porque às vezes eu esqueço, né, confundo as coisas, explica pra ele também, pra ter certeza que eu entendi certinho, assim, e foi tudo muito tranquilo, assim, eu acho que eu só não tô assim, claro, a gente fica ansioso, né, é um procedimento cirúrgico, não é qualquer coisa, mas eu só tô assim, eu só não estou realmente mais ansiosa e insegura, porque realmente tudo que foi passado foi trazido com muita segurança, com muita precisão, com muito respaldo científico, com muito cuidado, com muita atenção, carinho, e isso faz toda a diferença, assim, no tratamento, no que você vai fazer, sabe? Então, uma dica que eu dou, se você convive com um diagnóstico, né, de endometriose também, vai precisar passar por uma cirurgia, enfim, ele foi a quarta opinião, né, que eu fui procurar, e eu sinto muito por não ter sido a primeira, porque eu já teria resolvido esse problema muito antes, assim, mas as primeiras opiniões que eu peguei, assim, não foram, né, não vou falar que não foram relevantes, foram, mas não passou o grau de segurança, de confiança, de tranquilidade que eu tive, né, com o Dr. Marcel, assim, foi incrível, sabe, não tenho o que dizer, assim, foi realmente muito bom. Então, uma dica que eu dou: equipe. Você tem que estar com uma boa equipe, preparada, capacitada e que tenha experiência, porque realmente isso faz toda a diferença, assim, no diagnóstico, pro tratamento e pro prognóstico da doença também.